Olá pessoal, 5 minutos de direito ambiental, eu sou o professor Pedro Campani. Hoje a gente vai falar rapidamente aqui sobre a possibilidade de mineração em unidades de conservação, tá? Esse assunto é um assunto super polêmico, vez por outra aparece na mídia, tá? Tá sempre voltando e tal. E eu queria deixar para vocês aqui, compartilhar com vocês a minha opinião sobre esse assunto, que é muito importante porque essa é uma atividade que afeta diretamente a vida de milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Em regra, tal, a Constituição Federal, determinada no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º e 3º, a criação de espaços especialmente protegidos, né, na política de conservação e preservação do território brasileiro e as funções ecológicas essenciais para a proteção da nossa biodiversidade, tá? Então, com base nessa determinação constitucional, houve então em 2000 a publicação de uma lei federal, a Lei 9985 de 2000, que também é conhecida como SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e que traz então ali uma série de unidades de conservação, categorias, tá, com regras de uso, criação, e uso, e pesquisa e por aí vai. E aí há dois gêneros muito claros de tipo de unidade de conservação: as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável, né? As unidades de conservação de proteção integral, elas são características que você não pode haver o uso direto dos recursos naturais, ou seja, não pode haver exploração de recursos naturais dentro delas, tá? Então, mineração já não poderia, pela própria natureza de uso direto do recurso, então não poderia ter esse uso, salvo no subsolo, porque é importante lembrar que as unidades de conservação, em regra, não abrangem no subsolo dessas áreas nem no espaço aéreo. Isso vai depender ou do ato de criação ou do seu plano de manejo e que haja uma vinculação direta na necessidade dessa conservação com o uso desse recurso. Então a discussão aqui é das unidades de uso sustentável, tá? Em especial florestas nacionais, tá? E por que eu discuto isso? Porque a floresta nacional, antes da vigência do SNUC, ela possuía uma plena conciliação com a atividade de mineração. Tá? O melhor exemplo disso é a Floresta Nacional de Carajás, tá? Que foi criada em 97, e que assegura então ali que a atividade minerária desenvolvida deve conservar o espaço protegido, né, no seu entorno, e que é uma das melhores unidades de conservação em estado de conservação, com plano de manejo, vigilância, controle e tal, no Brasil e reconhecido pelo Tribunal de Contas da União, né? Mas houve uma discussão atual que foi levada para a Advocacia Geral da União também, sobre se a lei do SNUC, né, a vigência do SNUC, poderia ser permitida então a atividade de mineração em florestas nacionais, né? E a Advocacia Geral da União também emitiu um parecer dando a interpretação de que, a princípio, não pode haver mais mineração em unidade de conservação, porque isso não estaria conciliado com os fins de unidade de conservação que tem o espaço na sua natureza. Com todo respeito à Advocacia Geral da União, também entendo que é uma interpretação um pouco equivocada dessa questão, por duas questões muito simples, tá? Uma é jurídica e a outra é concreta, do mundo real. A jurídica então, se você pegar as unidades de conservação de uso sustentável, tá, na forma do SNUC, a única unidade de conservação com vedação expressa para a atividade de mineração é a reserva extrativista, que tem lá no seu parágrafo 6º a vedação de extração de recursos minerais, tá? Então você vai fazer uma interpretação inversa dizendo, bom, se aqui é uma regra específica vedando extração de recursos naturais, quer dizer que, em regra, toda unidade de conservação de uso sustentável permite extração de recursos minerais, senão esse parágrafo não faria sentido. Em nenhum artigo ou parágrafo ou inciso numa lei vem à toa. Ele vem para completar um sistema, ou seja, o sistema permite, salvo para a reserva extrativista, né? E que também salvo para a RPPN por força da revogação do parágrafo 1º lá, feito que só permite para a RPPN ecoturismo e pesquisa. Então, tirando essas duas unidades de conservação, nenhuma outra impede a extração de recursos naturais, ou direta ou indiretamente, né? Essa interpretação, então, é bem fácil de se entender, porque senão não faz sentido as regras que estão ali especificadas na própria lei, tá? Isso é uma matéria real, né? A gente precisa sair da ilusão achando que unidades de conservação se mantêm por si, né? Ou que todas vão viver de ecoturismo, né? Apesar das unidades de conservação mais visitadas no Brasil, que é o Parque Nacional Floresta da Tijuca e Foz do Iguaçu,
serem basicamente mantidas pelo turismo, né, não é a renda do turismo necessariamente que está mantendo esses custos, mas sim o orçamento público, né? Então você precisa ter atividades econômicas que subsidiem a manutenção desses espaços. E essa é a ideia do SNUC também. Porque quando você vê do SNUC que atividades de setor de energia elétrica ou de saneamento que se beneficiem de unidade de conservação tem que fazer alguma forma de remuneração desses custos desses serviços, por que não para mineração, né? Então você poderia muito bem fazer uma conciliação de licenciamentos vinculados dentro de unidade de conservação de uso sustentável, em que haja necessidade de medidas compensatórias, sim, através dessa atividade econômica na conservação daquele espaço. Se não por pagamento, mas por obra direta, por execução direta de obra. Eu acho que a gente precisa levar esse debate a público, sim, e voltar a esclarecer. Esse tipo de restrição não ganha ninguém, não ganha nem a área minerária, e muito menos a área ambiental, porque fica dependendo de orçamento público que nunca vai se concretizar. Então, essa é a minha opinião. Não há vedação e não deveria ter essa interpretação por parte da AGU dos órgãos ambientais. Unidade de uso sustentável deve emitir atividades econômicas plenamente conciliáveis com seu uso e a mineração pode ser um desses usos, sim. Tá? Bom, pessoal, essa opinião é um tema polêmico, mas eu fico aberto para ouvir aí debates e opiniões diversas também, para a gente crescer nessa discussão. Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, pode reclamar. Mas vai seguindo a gente aí e obrigado a todos aí pela audiência. Abraço.